E aí, Anunnaki aqui, e eu tô desenvolvendo o jogo. O mais novo GTA brasileiro. Não, brincadeira. É um jogo com escopo bem menor. Eu venho trabalhando na área de desenvolvimento de games há algum tempo. E sim, eu tenho projetos paralelos que eu venho trabalhando, mas são um pouco ambiciosos, que um desenvolvedor sozinho levaria algum tempo para entregar, né, para ter esse jogo publicado. Então eu decidi começar do zero com um jogo menor, para conseguir ter uma métrica do que eu preciso fazer para talvez viver dos meus próprios jogos. Então eu tive uma ideia de um jogo e decidi fazer um acompanhamento aqui no YouTube, do zero mesmo, né? Porque eu tenho 0 seguidores no Instagram, 0 seguidores no YouTube, 0 pessoas no meu canal do Discord. Então vai ser um tanto interessante ver onde é que eu consigo chegar com essa ideia. E, claro, como que vai ser publicar esse jogo na Steam e se ele vai render algum dinheiro ou se vai ser só mais um flop entre todos os flops da Steam. Como eu falei, vai ser um jogo de escopo pequeno, então eu decidi unir uma coisa que eu gosto de jogar com um tema que eu gosto, que eu tenho interesse, que são aliens e ETs e jogos de terror. Então eu vou usar o tema do ET de Varginha, que eu acredito que é um tema do folclore brasileiro que é pouco explorado, então eu decidi focar nesses eventos que aconteceram, mas não diretamente nos eventos conhecidos. Eu criei uma história fictícia que é diretamente ligada aos acontecimentos do ET de Varginha, mas que se passa numa fazenda no interior. Então assim eu consigo ter a liberdade de criar sem afetar muito o que é conhecido já no folclore. Eu escolhi o gênero terror porque é um gênero que eu gosto, que para quem desenvolve sabe que o gênero de terror é um dos gêneros mais fáceis de serem desenvolvidos. Claro, desenvolver um jogo não é fácil, mas dentre todos os gêneros que existem, é um dos mais fáceis. As mecânicas e os estilos de mecânica, eu tô indo para uma linha de Alien Isolation, junto com Alan Wake, misturado com Outlast. Então, a gente vai ter um inimigo principal, que ele vai ser indestrutível, mas que o player vai ter alguns jeitos de conseguir uma certa vantagem para fugir. Não terão combates com esse inimigo, ele vai apenas perseguir o player e atacar o player, mas o player vai ter algum jeito de atordoar esse inimigo para conseguir uma chance de escapar. Eu ainda não decidi como que vai ser a forma de atordoamento, mas já está previsto nas minhas mecânicas. E o resto da história vai se desenrolar entre partes de puzzle que o player vai ter que ir descobrindo para acessar lugares, para conseguir abrir portas, pegar itens, para formar senhas, bem no estilo de jogos mais antigos como Resident Evil, Alone in the Dark. Então, acredito que essa linha eu vou conseguir ter mais controle sobre o tempo que eu vou dedicar a cada parte de mecânica. E eu já venho desenvolvendo o jogo há mais ou menos 3 semanas, dedicando algumas horas todo dia. E eu comecei fazendo uma boa pesquisa sobre o assunto, né, sobre os fatos do ET de Varginha e sobre fazendas de Minas, né, do interior de Minas, fazendas do período imperial do Brasil, né, fazendas cafeeiras. Então a primeira coisa eu fiz uma boa pesquisa, depois eu usei o ChatGPT para gerar alguns conceitos visuais para eu ter um norte de como eu poderia começar a blocar esses lugares e um mapa dentro da Unreal, né? Então eu perdi algum tempo fazendo essa pesquisa e isso me ajudou, me economizou bastante tempo na hora de começar a prototipar as coisas. Depois de fazer a pesquisa, eu comecei fazendo um landscape bem básico na Unreal e desenhando ali com árvores de blocagem mesmo, a área do mapa. É um mapa pequeno, mas a mecânica vai fazer o jogador ir e voltar nesse mapa algumas vezes. Então eu não tô me preocupando muito com o tamanho do mapa agora, porque se for necessário eu consigo expandir. Eu acho que esse é um ponto importante a pensar para não deixar o jogo sair de controle, o tamanho dele não sair de controle. Então eu usei formas geométricas básicas para formar essas casas, essas estruturas, para eu conseguir ter uma noção de tamanho para me ajudar na modelagem depois. E eu pensei num estilo visual meio Silent Hill, que tem uma névoa que o jogador não consegue ver muito adiante. E isso também vai ajudar nessa ambiência de terror e também jump scares. Então eu tô pensando em ter jump scares e sustos com áudio, trabalhar bastante o áudio, mas eu não queria que isso fosse tão presente
que fosse o tempo todo sustos através de jumpscares ou áudios estourados, né? Eu queria que o jogo tivesse uma ambiência de terror, né? Que o ambiente que desse o medo pro jogador. E eu tô usando um pacote meio pronto de mecânicas de terror, mas não tenho certeza se eu vou utilizar isso até o fim. Eu comecei a utilizar ele para conseguir prototipar mais rápido, porque ele já vem com bastante mecânica básica pronta. Não me entenda mal, não é que eu não sei programar essas mecânicas ou que eu quero levar vantagem, mas é que são mecânicas tão básicas que se tem prontas, eu acho que é mais fácil eu trabalhar esperto e usar o que tem pronto e só adaptar. Mas uma coisa que eu venho notando com essas mecânicas é que elas são complexas de customizar. Então elas são mecânicas fáceis de implementar, mas quando eu preciso customizar de uma forma mais aprofundada, eu acabo tendo problemas. Então, por isso que eu volto a dizer que eu não tenho certeza se eu vou usar essa mecânica pronta até o fim. Talvez eu programe tudo do zero, do jeito que eu preciso. E eu tive uma ideia de fazer um OVNI que persegue o player, e se você fica na luz do OVNI, como se ele fosse te abduzir, você toma dano. E a única coisa que você pode fazer é fugir. Eu prototipei uma mecânica bem básica dele e eu já gostei bastante. Eu fiquei bem feliz pelo estilo que ficou. Eu acho que ficou bem interessante, uma coisa diferente. E eu decidi começar pela IA mais difícil do inimigo principal. Eu não sei se foi uma boa ideia. Eu tô levando bastante em consideração a referência do Alien Isolation. Essa definitivamente não é uma boa ideia, porque a IA do Alien Isolation é genial. E eu acho que eu não vou chegar nem perto disso. Mas até o momento eu tô bem feliz com o resultado. Eu consegui fazer boa parte já da programação da IA usando o Perception da Unreal. Então o inimigo ele consegue ver o personagem e ouvir o personagem em um certo range de distância. Mas o mais legal disso é que eu consegui implementar a mecânica de quando o personagem tá andando de pé, o inimigo consegue ouvir o barulho, e quando ele tá andando agachado, ele não consegue ouvir. Isso deu um trabalhão, mas eu acho que valeu a pena. O inimigo já ataca, mas ele ainda não dá dano. Então, nas próximas partes da IA, eu vou programar a parte de dano e de atordoamento. Eu ainda não decidi como eu vou fazer o player atordoar o inimigo, mas eu tenho certeza que eu acho que é uma mecânica que vale a pena ser implementada, porque senão o jogo vai ficar muito roubado para IA, na verdade. Pelos testes que eu fiz, o jogo beneficia bastante a IA. Eu também coloquei já a mecânica de se esconder no armário. Eu sei, é uma mecânica bem clichê e um monte de jogo já usa, mas pensando bem, como eu faria o player se esconder do inimigo sem ser com esse tipo de mecânica? Então eu decidi copiar, mas não fazer igual. Ou acho que só copiei mesmo. Então essa mecânica já está implementada e funcionando porque ela é bem simples. Basicamente o objeto com colisão já bloqueia a percepção do sistema de IA. E no final das contas eu fiquei feliz com o resultado. E se por algum motivo você ficou interessado ou curioso pelo projeto, não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque eu vou fazer muito mais vídeos sobre o assunto, e eu pretendo fazer mais vídeos sobre a parte técnica da Unreal, ensinando algumas coisas, e eu vou deixar o link do nosso servidor do Discord, que tem 0 pessoas hoje, então você pode ser o primeiro. Entre lá e dá um oi. Valeu, fui!